Zona Azul, na extensão da Avenida Coronel Silva Teles, no Cambuí, começa a valer a partir de hoje. Nova regra das notas fiscais no estado de São Paulo começa a valer em 2026. Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida faz balanço dos trabalhos realizados no ano de 2025. Educação, transporte adaptado e acesso ao Pai Serviço estão entre os destaques. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 9 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Você que possui um veículo, preste atenção porque começa hoje o pagamento das taxas do IPVA. Então, sobre os finais das placas, os dias para você poder quitar, em relação à taxa única ou parcelamento, quem tem direito à isenção, todas as informações estão com o repórter Rafael Turati. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal Câmara Notícia. O ano de 2026 já começou e todo início de ano nós temos o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículo. E aqui no estado de São Paulo, a primeira parcela ou desconto com cota única já começou, já se iniciou e vai até o dia 23 de janeiro. E ao meu lado está a advogada Cláudia Rossetti, especialista em gestão tributária, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para a gente aqui no Jornal Câmara Notícia. Doutora, os pagamentos já estão disponíveis, né? Como que o pessoal, os motoristas, fazem para consultar os valores? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado. Rafael, os motoristas já podem consultar os seus débitos no site da Secretaria da Fazenda pelo número do Renavan, que seria o número do veículo ali que identifica. Ele vai conseguir consultar, além da base de cálculo, o percentual e os valores que ele tem para pagamento à vista ou parcelado. E o imposto, como você falou, né, pode ser pago à vista ou parcelado. À vista tem um desconto? Conta um pouco mais para a gente. Exatamente. Hoje você consegue pagar com 3% de desconto e já parcelar, caso você queira. Se você queira pagar parcelado, o desconto não vai ser aplicado. Ou também na cota única é possível no mês de fevereiro, mas sem conseguir novamente parcelamento e não contando com os 3% de desconto. E como que funciona o parcelamento? São até quantas vezes? O parcelamento pode ser feito em até 5 vezes. Lembrando que o primeiro pagamento ainda tem que ser hoje. Como que funciona, né? O final placa 1 é no hoje dia 12. Final placa 2 é amanhã dia 13 e assim por diante até o dia 23 de janeiro? Exatamente. Hoje, né, tem que se atentar aos motoristas que começa a placa 1. Então, se atentem ao pagamento para que não incorram juros. E o mesmo calendário vale para quem optar em parcelar? Por exemplo, quem optou por parcelar por 5 vezes, ele tem o veículo no final, com a placa final, placa 1. Ele paga a segunda parcela no dia 12 do mês de fevereiro, é isso? Exatamente. A placa vai seguir também as datas de vencimento, ou seja, placa 1, dia 12, placa 2, dia 13 e assim consequentemente. E as alíquotas do IPVA em São Paulo permaneceram os mesmos valores do ano passado, né? Exatamente, 4% para o estado de São Paulo e também agora, esse ano, a gente conta com algumas isenções no caso das motocicletas de até 180 cilindradas, que estão isentas para facilitar questões ali com as pessoas que fazem os trabalhos de transporte e entregas. E os veículos fabricados há mais de 20 anos no estado de São Paulo também estão isentos, né? Exatamente, você tem aquele veículo um pouquinho mais velho, 20 anos, já pode contar com a isenção.
E, doutor, o valor venal do veículo que serve de base para o cálculo do imposto pode ser consultado tudo no site da Secretaria da Fazenda? Exatamente, sim. Inclusive, a base de cálculo vai ser de setembro de 2025. Então, você pode entrar no site, confie sempre no site da Secretaria da Fazenda, coloque os dados de Renavan e lá vai ter todas as informações necessárias para que você faça o pagamento corretamente. Doutora, como que o pessoal faz, né, para pagar, né? É tudo pelo site da Secretaria da Fazenda? Sim, exatamente. Pelo site da Secretaria da Fazenda você consegue gerar já ali um QR Code para o pagamento, né, via Pix, ou no seu banco, né, ou também nos caixas eletrônicos você consegue pelo número do Renavan já gerar suas guias e começar o pagamento. A gente estava conversando antes aqui da entrevista, né? A senhora falou que está tendo bastante golpe em relação à questão do pagamento de IPVA. Então, por isso é importante ressaltar para a população, para os motoristas, né, ficarem atentos, né? Exatamente. Atenção, pessoal. Não confie nos sites da internet. Sempre busque os canais oficiais da Secretaria da Fazenda e também o seu banco com as informações pertinentes ao Renavan. Não caia, não imagina que está aquele desconto imperdível, vai ser verdade, né? Desconfiem sempre dessa informação. E, doutora, a importância dos motoristas pagarem o IPVA, né, não deixar de pagar? A importância é, se você não pagar o IPVA, você não vai conseguir licenciar o seu carro. E assim vai ficar sem a documentação, podendo ser parado em blitz, além de começar a pagar multa de 33% ao dia, limitados a 20%, ou seja, 60 dias já vai no 20% do limite, sem contar os juros aplicados, que são da Selic. Então, são muitas questões ali graves caso o motorista não venha a quitar. Sem contar também a inclusão no CADIM estadual, podendo até gerar protestos e, enfim, problemas ali jurídicos, né, mais adiante. Então, é importante o pessoal ficar atento. O pessoal que tem a final placa com o número 1 já começar a pagar para não ter problema, né, doutora? Exatamente, Rafael. Hoje tem que ter muita atenção e já providenciar o pagamento ou parcelamento, caso você não consiga ali com desconto pagamento à vista. Doutora, muito obrigado por todas essas informações, por essa entrevista. Uma boa tarde, viu? Muito obrigada, pessoal. E não se esqueçam de pagar hoje, hein? É isso então, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. E, Gabriel, então, só relembrando, todas as informações sobre o IPVA 2026 estão disponíveis na página do Imposto no portal da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Volto com você aí no estúdio. Uma boa tarde. Boa tarde mais uma vez para você, Rafael Turati. Tudo anotado já aqui. A partir de quarta-feira, então, já preciso pagar a primeira parcela do IPVA. Quero agradecer também a Cláudia Rossetti Pfeiffer, que é advogada especializada em gestão tributária, negócios internacionais e comércio exterior, pelas informações. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira, porque após mais de 25 anos de negociações, a União Europeia deu aval provisório para o acordo comercial com o Mercosul. Isso prevê uma redução gradual de tarifas, regras comuns para comércio de produtos industriais e agrícolas, investimentos, padrões regulatórios. Se realmente o acordo acontecer, vai criar uma das maiores áreas aí de livre comércio do mundo, ligando aí os dois blocos em um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, né, na Europa e também aqui na América. Então, sobre o que muda na prática para nós brasileiros, se teremos mais acesso a produtos e marcas, se vai diminuir o preço das mercadorias, eu converso agora com o Ricardo Inglês de Souza, ele que é mestre em Direito Econômico pela PUC, especialista em Comércio Internacional e Direito Econômico, presidente da Comissão Especial de Direito da Concorrência e Regulação Econômica da OAB São Paulo. Então, muito obrigado, primeiramente, pela disponibilidade do seu tempo, Ricardo, em ter aceito o convite para participar aqui do Jornal Câmara Notícia. E qual que é o tamanho deste feito, deste acordo? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês da Câmara. Bom, os acordos de comércio internacional, de livre comércio, eles têm como um primeiro grande resultado o que você já mencionou de uma possível redução de preço. Mais de 90% dos produtos do comércio entre os dois blocos, né, União Europeia e Brasil, vão ter uma redução gradual do imposto de importação, que acaba afetando o preço do produto na gôndola quando a gente vai lá na farmácia, no supermercado ou em algum lugar comprar um produto quando ele é importado, né?
ele também vai trazer como benefício a ampliação de um mercado importante para os produtos brasileiros, que é a União Europeia, né? Então, quem fabrica em Campinas, em Piracicaba, na região, vai ter aí uma maior facilidade de exportar o produto para o mercado europeu, né? Na prática, você pode ter um efeito cruzado, né? O produto importado ele fica mais barato e o produto nacional, como ele tem agora um outro mercado que ele pode abastecer, dependendo do que for o produto, a gente pode ter aí uma disputa de consumidores, né? O consumidor europeu querendo comprar o produto brasileiro e o consumidor brasileiro quer continuar a consumir o produto aqui no Brasil. Isso também pode ter um impacto aí, nesse caso, com um pouquinho de pressão de preço para cima. No balanço geral, né, como você tem essa disputa dos dois produtos mais acirrada, a tendência é que o consumidor pague mais barato pelos produtos na gôndola lá no final do processo inteiro. Essa é uma boa notícia, então, para nós consumidores. Agora, Ricardo, quem está nos acompanhando certamente deve acompanhar as reportagens. Então, quando o Donald Trump resolveu taxar alguns produtos brasileiros, ficou evidente ali a relação que tem com Brasil e Estados Unidos, que o Brasil tem uma relação muito boa com a China, o nosso maior exportador. Qual que é o objetivo deste tratado? Se o Brasil ele já tem a relação com alguns países, como que funciona a relação entre blocos e quem comandou as negociações? Porque elas duraram aí 25 anos, né? Qual que é o objetivo deste acordo? Os objetivos, eles são o principal objetivo é essa facilitação do comércio, né? A gente pensa no preço, mas embutido no preço de qualquer produto, imaginemos, por exemplo, um chocolate suíço. Ele tem o custo de fabricação dele lá na Suíça, ele tem o imposto de importação para trazer o produto para o Brasil e tem os custos que são dos custos da burocracia. O importador brasileiro tem que cadastrar o fabricante suíço às vezes não é conhecido, tem que passar por um processo de aprovação no Brasil, isso tudo representa tempo, custo, contratação de consultores, tempo, documentos que têm que ser traduzidos, juramentados. Esses acordos de bloco, têm como objetivo a facilitação do comércio, né? E a diferença da relação Brasil-China e Brasil-Estados Unidos é que você fortalece os mecanismos multilaterais, né? São vários países que compõem o Mercosul com vários países que compõem a União Europeia, né? E no âmbito da relação internacional, quanto mais fortalecidos estiverem os organismos multilaterais, sejam eles os blocos econômicos ou as próprias entidades multilaterais, OMC, ONU, etc., há uma tendência de você ter uma maior harmonia, né, e desfechos ou resoluções de problemas mais civilizados, vamos dizer assim. Então, esse acordo do Mercosul com a União Europeia, para além da facilitação do comércio, ainda é um fortalecimento das relações de blocos, né? O que, do ponto de vista de civilização, do ponto de vista de harmonização das relações internacionais, isso é muito importante, ainda mais no contexto atual. Ô Ricardo, dá para antever o impacto deste acordo aqui para o Brasil sobre consumo e para os setores produtivos? Olha, eu acho que o impacto para o consumo ele vai levar algum tempo, né? Porque você tem ainda a ratificação na Europa, as internalizações aqui no Mercosul. Agora, dá para ter uma noção, eu acho que esse ano de 2026, inclusive pelo próprio momento que a gente vive, é um ano em que as empresas vão tomar decisões de investimento, né? Se, por um lado, eleição significa incerteza e significa, às vezes, segurar um investimento, a notícia de um acordo como esse, ela incentiva o investimento. Então, por exemplo, o setor automotivo, o setor de fabricação de alimentos, seja carne suína, bovina, avícola, mel, vinho, queijos, tem uma série de produtos que já tem a previsão de uma facilitação já num curto prazo lá na Europa. Então,
isso pode atrair investidores ou pode desengatilhar decisões de investimento de atuais fabricantes para ampliar a produção, o que talvez para o consumidor não seja um impacto direto, mas para a economia vai ser, porque vai gerar emprego, vai gerar investimento e tudo mais, né? Então a gente deve esperar uma maior presença de produtos que já são tradicionais na União Europeia aqui no mercado brasileiro. É essa a expectativa. Sem dúvida, com certeza. Ricardo, sempre quando acontece um acordo entre países ou quando alguma empresa modifica, sei lá, o preço para as distribuidoras, gera uma expectativa na população, mas nem sempre o consumidor ele acaba percebendo essas diferenças, principalmente quando é para o preço cair. Corre o risco de não ter impacto para a população? Na sua resposta anterior você falou, olha, a expectativa é que o preço caia de alguns produtos, mas corre o risco do consumidor final não ver essa diferença nos produtos? Eu acho que esse risco, lógico, a gente não pode afastar ele totalmente, porque se você tiver um setor que ele é muito concentrado, a empresa vai ter uma tendência de se apropriar desse benefício, né? É aumentar o lucro e não diminuir o preço, vamos dizer assim, né? Mas nos produtos que a gente está tratando e que está observando, né, são produtos que têm alto nível de concorrência, né? Você pega o setor automotivo, olha a quantidade de montadoras que tem no Brasil hoje em dia, não só europeias, mas chinesas, empresas com fábrica no Brasil, sem fábrica no Brasil. Então, são mercados em que você tem um nível de competição importante. Essa facilitação do comércio deveria causar, sim, uma redução de preço. Por exemplo, queijo, que você tem uma fabricação importante na Europa, né? Ah, mas então o fabricante europeu vai se apropriar desse benefício, mas ele vai competir com o fabricante brasileiro, que é muito bom também. Então, existe um aumento da competição. Sempre que você tem uma preservação ou uma ampliação do nível de competição, a tendência é que o consumidor se beneficie dessas eficiências geradas pelos acordos, tá? Ô Ricardo, em que estágio que está este acordo e dá para antever quando que ele entra em vigor ou está em negociação isso também? Ele está, assim, o principal passo agora é a ratificação, né, na União Europeia. Tem uma previsão de que, em princípio, até abril, maio, isso deveria ser concluído. E se sendo concluído isso até, vamos colocar maio como um cenário conservador, a tendência é que isso ao longo do segundo semestre seja fechada aí as formalidades, já começar a vigorar já no segundo semestre desse ano, né? Ricardo, lendo reportagens sobre o assunto, a informação é que este acordo dividiu a União Europeia porque França, Polônia e Itália se opõem, principalmente por temerem aí prejuízos ao setor agrícola diante desta concorrência de produtos sul-americanos mais baratos. Inclusive, hoje nós tivemos protestos na França. De fato, ele pode não ser vantajoso para alguns países e, de alguma maneira, pode não ser vantajoso ao Brasil? Olha, tem setores, e todos os países têm isso, a França tem, o Brasil tem, a Itália tem, enfim, qualquer outro país também terá. Tem setores que estão mais preparados para enfrentar a concorrência e setores que vão sempre ser mais resistentes a enfrentar uma concorrência, né? A França tem uma indústria, e principalmente uma indústria do agronegócio, tradicionalmente protecionista. Então, qualquer acordo que facilite a entrada de produtos relacionados ao agronegócio na França sempre gerou e sempre vai gerar esse tipo de conflito. O que a União Europeia tem feito ao longo do tempo é feito alguma modulação, né? Então ele fala assim, olha, isso pode estar liberado, mas aqui nesse aspecto da França e tal, e dá alguma modulada nesse aspecto. E o acordo ele é muito bem estruturado, foi muito bem estruturada essa versão que vamos chamar de final, porque tudo que a União Europeia fizer para modular do lado deles, o Mercosul pode fazer uma contrapartida para modular do nosso lado também. Então é um acordo que sempre vai terminar equilibrado. A tendência é que Itália, enfim, França e qualquer outro país que se sinta mais pressionado vá colocar aí uma agenda de modulação
e essa agenda de modulação vai ser discutida e, enfim, vivemos numa situação no Brasil, no Mercosul, na União Europeia, em que uma maioria vai ser atendida, mas sempre vai ter uma minoria que pode ter uma reclamação ou outra. Eu não acho que isso vai ser suficiente para impedir a ratificação na União Europeia. Ricardo, como as potências Estados Unidos e China enxergam este acordo? A gente já tem alguma notícia? Tem movimentação? Tem alguma interferência ou não? Olha, o acordo Brasil e União Europeia é muito importante para o Brasil, Mercosul e União Europeia, é muito importante para os países aqui da região, mas ele tem muito mais relação com produtos mais acabados, né? Não tem tanta relação com os produtos primários que afetam mais a relação do Brasil com a China, por exemplo. E mesmo as vocações chinesas e orientais de produtos, vamos dizer assim, mais populares, em que abastecem uma grande parte da economia brasileira, eles também não são produtos típicos de produção europeia, né? Então, não há pelo menos uma previsão de que isso vá ser afetado, e por isso que eu acho que a China não está tão preocupada. Para os Estados Unidos, eu diria que tem aí um pouco menos dessa proteção, um pouco menos dessa neutralidade, mas a visão que a gente tem da forma como os Estados Unidos têm visto e têm tratado o comércio internacional, para eles é importante que o Brasil e o Mercosul fortaleçam relações com outras regiões que não a China, porque a disputa dos Estados Unidos é muito mais com a China do que com a União Europeia, né? Então, eu acho que isso também vai ser ou visto como neutro ou até como positivo pela política externa dos Estados Unidos, né? Ricardo Inglês de Souza, mestre em Direito Econômico, especialista em Comércio Internacional e Direito Econômico, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, ter explicado para os nossos telespectadores a importância e o estágio em que está este acordo do Mercosul com a União Europeia e o que pode acontecer aí, provavelmente nos próximos anos, aqui para o nosso país. Já faço um novo convite para o senhor retornar para explicar sobre esse e também outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Não, eu simplesmente quero agradecer a você e a todos os telespectadores da TV Câmara Campinas. Para mim foi um privilégio, uma honra, e estou sempre à disposição de vocês. Nós aqui agradecemos Ricardo Inglês de Souza participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia para falar sobre este acordo do Mercosul, onde o Brasil está inserido com a União Europeia. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque olha só, hein? Nova regra da Secretaria da Fazenda vai exigir um código específico nas notas fiscais eletrônicas para detalhar todo e qualquer benefício fiscal usufruído. Empresários e contadores do estado de São Paulo precisam ficar atentos a uma mudança importante no preenchimento das notas fiscais eletrônicas. O governo do estado estabeleceu que a partir de abril de 2026 será obrigatório informar o Código de Benefício Fiscal. Esse campo, que antes era opcional, serve para identificar detalhadamente quando um produto recebe algum tipo de incentivo do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, como isenção ou redução de impostos. As empresas vão ter que se adequar e informar o código de benefício utilizado em cada nota. Benefício de ICMS, né? Então, sempre que a empresa pagar menos ICMS por qualquer motivo, seja suspensão, redução na base de cálculo, diferimento, que é quando a gente deixa esse benefício esse pagamento do ICMS para um outro momento na cadeia de consumo, que mais? Até incentivos de setores específicos. Tudo que reduz ou mexa e com pagamento ou reduz o cálculo do ICMS vai ter um código específico que vai ter que ser informado na nota fiscal. Hoje em dia, só para a gente contextualizar, a gente tem um campo livre na nota fiscal de observações. Então, sempre que a gente usa uma redução da base de cálculo de ICMS ou qualquer incentivo ou benefício, a gente põe lá um texto livre informando, essa nota tem essa redução por causa dessa legislação, e é uma coisa assim bem tranquila aqui no estado de São Paulo. Agora, cada benefício vai ser identificado por um código e as empresas vão ter que adequar os seus sistemas para poder informar esse código corretamente e identificar
o benefício que ela usa, né? E o código correto. O objetivo da Secretaria da Fazenda é aumentar a transparência e ter um controle mais rígido sobre as renúncias fiscais. Eu acredito que isso traz além de fazer uma identificação mais clara do benefício que está sendo usado, traz um maior poder de fiscalização e uma padronização maior. De certa forma, o Estado consegue mapear quem usa os benefícios, porque usa a quantidade, né, os locais em que eles são mais usados, e isso traz mais transparência, né, para todo o sistema tributário. Para evitar correria, o Estado definiu um cronograma. Agora, já em janeiro, começa um período de testes, uma fase de homologação onde as empresas podem ajustar seus softwares e treinar as equipes sem o risco de multas ou rejeições reais. O diagnóstico tributário é a parte mais delicada, né, que é onde você precisa realmente adequar o código ao benefício. Eu acredito que aqui é o maior desafio. O sistema precisa estar preparado para que você consiga fazer essa informação, e são muitos benefícios, assim, não é, a gente fala assim, parece que é simples, mas com cada estado, com cada setor, não é assim, eu tenho uma empresa de comércio, todos os meus produtos têm benefício. Às vezes de milhares de produtos eu tenho alguns com benefícios diferentes. Então essa manutenção e essa inteligência de identificar corretamente esses benefícios, acho que é a parte mais desafiadora. A tabela com todos os códigos já está disponível no portal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. A recomendação dos especialistas é procurar o seu contador o quanto antes para parametrizar o sistema e não deixar para a última hora. Entrar em contato com o sistema de emissão de nota, tentar emitir a nota com os códigos. O tempo, assim, a gente piscou, a gente já está em abril, né? Então, a principal dica é aproveitar esse tempo de testes para não ter prejuízo a partir de abril. Ah, com certeza. Com nota rejeitada não tem venda, né? Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara, presidida pela vereadora Débora Palermo, apresentou o balanço anual das atividades. Ao longo do ano de 2025, as reuniões tiveram como foco a defesa de direitos e a construção de políticas públicas mais inclusivas para a cidade. A Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pela vereadora Débora Palermo, tem a finalidade de opinar e propor políticas públicas para ampliação de direitos na cidade. O balanço anual do colegiado, focado na defesa dos direitos, destacou 6 reuniões. Nós fizemos 6 reuniões esse ano, né, da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Começamos ouvindo as OSCs, chamamos todas as organizações, né, não governamentais, chamamos a FEAC, o Integra, para a gente discutir as políticas públicas que demandavam mais atenção. Aí nós fizemos a reunião sobre o autismo, né, sobre o problema que os pais enfrentam para conseguir professor auxiliar, cuidador, atendimento especializado para as crianças com autismo. Foi a primeira reunião. Depois nós fizemos a segunda reunião, foi em maio, que foi o Encontro Nacional da Síndrome de Apert, com a Sobrapar. Veio médicos e pais do Brasil inteiro, junto com o Dr. Cássio, a doutora Vera Raposo do Amaral. Na Sobrapar nós discutimos a síndrome, os tratamentos, os novos medicamentos, as novas tecnologias para essas crianças, né, que nascem com essa síndrome, que passam em média por 10 cirurgias, né, para poder fazer os dedinhos das mãos, fazer a cirurgia da face. Então é uma síndrome que afeta muito difícil de enfrentar. Então são mais ou menos 10 cirurgias que essas crianças passam para melhorar a qualidade de vida delas e a vida mesmo delas, né? Entre os debates, a comissão compôs a mesa da abertura do 2º Encontro Nacional da Associação Brasileira da Síndrome de Apert. Outro ponto de relevância foi o debate sobre o impacto negativo do período integral nas escolas públicas para crianças e adolescentes com deficiência. Ficava o dia todo na escola e não podia ir para fisioterapia, para fono, para TO, e isso estava dificultando muito a vida dessas crianças e adolescentes. Nós conseguimos, após essa reunião, ter uma conversa com a secretaria e fazer esse meio de campo aí para que essas crianças fossem
pudessem seguir nas terapias, né? E fizemos a quinta reunião sobre os jovens e adultos não alfabetizados, que é um projeto que a Guardinha tinha junto com a FEAC e com o SESI, para ajudar essas crianças, esses jovens, na verdade, que passaram pela escola com deficiências mentais, síndrome de Down e outras deficiências e não foram alfabetizados. E para ajudar na inserção do mercado de trabalho. E nós conseguimos também que esse projeto não terminasse, ele fosse até março agora, e agora nós estamos discutindo de novo para que ele não pare em março, ele tenha uma continuidade, porque deu muito certo, porque não acolhe só o jovem e ajuda na alfabetização e inclusão no mercado de trabalho, como dá o apoio para a família, né? A comissão também destacou a necessidade de ampliar o transporte adaptado em Campinas. Além disso, um dos pontos centrais foi a discussão sobre a inclusão dos deficientes visuais e autistas severos nível 3 no Pai Serviço. O Pai Serviços hoje ele atende somente os cadeirantes e pessoas com o andador, e não atende autismo severo, que é o nível 3, né, do autismo, não atende outras necessidades, e a gente apontou que há necessidade, porque, por exemplo, o autismo, quem tem criança, adolescente, mesmo adulto, que ele não consegue entrar num ônibus público, né, por transporte público. E aí deixa de fazer terapia, deixa de fazer um passeio, deixa de frequentar escola, porque a família não tem um carro e não consegue pagar um Uber para ficar levando todo dia nas terapias e nas coisas que eles precisam. Então essas foram as reuniões desse ano, foram reuniões que foram com muita gente, uma participação muito grande da população com deficiência, que precisavam dessa atenção. Para a presidente do colegiado, vereadora Débora Palermo, é de extrema relevância levar esses assuntos ao debate público para que as soluções cheguem até quem mais precisa. Se você não, como fala, escancara o problema para a população, para o poder público, as coisas ficam muito no nível do debate interno. Quando a gente traz esse debate para a Câmara, abre ao público, a TV Câmara passa para toda a cidade, a gente vê que há uma resposta muito mais efetiva no atendimento dessas demandas para a população que realmente precisa dela. Frente Parlamentar do Microempreendedor atuou em 2025 para garantir políticas públicas para o setor. O trabalho deve continuar neste ano. A Frente Parlamentar do Microempreendedor, da Micro e Pequena Empresa, Microcrédito e Economia Solidária de Campinas tem como principal missão acompanhar as políticas públicas relacionadas ao setor, promovendo debates e estudos que subsidiem ações legislativas e executivas voltadas para a geração de emprego, inclusão produtiva e crescimento sustentável. Presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, o objetivo é criar condições para que este modelo de negócio se desenvolva também com essas políticas públicas. Eu tive com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, onde nós também trabalhamos em trazer ao microempreendedor aqui uma linha de crédito específica para um shopping popular. Então a gente tem trabalhado nesse quesito aí para que as coisas aconteçam. A gente tem que dar os caminhos para que essas pessoas montem o seu negócio e tenham a oportunidade de crescer no seu negócio. Nós temos muitos cabeleireiros, pessoas que abrem suas pequenas empresas aí, e você tem que estar capacitando e orientando essas pessoas para que elas corretamente consigam andar para frente, né? Porque não é só montar uma empresa, e sim é gerenciar a sua empresa. Então isso é muito importante, a gente está passando a esses microempreendedores o que eles têm através do MEI e através do ME também, quais são os méritos que eles têm. Às vezes eles têm empréstimo, às vezes eles têm um incentivo, às vezes ele tem isso, e muitos deles não sabem disso. Em 2026, o trabalho deve continuar com o objetivo de fortalecer o setor em Campinas. A gente vai continuar em 2026, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. É trazer essas pessoas para capacitar muitas pessoas ali, tanto do Camelô, como também dos bairros, das outras regiões, capacitar e estar mostrando para ela quais os direitos que ela tem e quais as linhas de crédito que ela vão ter.
Na estreia do Campeonato Paulista, o Guarani recebeu o Primavera no Brinco de Ouro e vencia a partida até os 50 minutos do segundo tempo, quando veio o castigo. A primeira oportunidade foi do Primavera após cobrança de escanteio. Líger cabeceou e Kaique França mandou pela linha de fundo. O Guarani respondeu na mesma moeda, cobrança de escanteio, a bola chegou em Mirandinha na pequena área. Era só fazer e ele conseguiu mandar pela linha de fundo. Que chance! Paulo Baia chamou o Cicinho para dançar, deixou o lateral bugrino na saudade e por pouco não marcou um golaço. Aos 25 minutos, Cicinho deu um carrinho e acertou o tornozelo do adversário. O árbitro expulsou direto, mas o VAR chamou e o árbitro acabou trocando a cor do cartão para o amarelo, para a sorte do Guarani. Paulo Baia tentou mais uma e parou em Kaique França. Nos acréscimos do primeiro tempo, Igor Pereira pegou o rebote, bateu com estilo e Vitor Hugo fez linda defesa. As emoções ficaram para o segundo tempo. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Rafael, que saiu do banco de reservas, girou com estilo e marcou um gol como se fosse centroavante. Placar aberto, 1-0 Bugre. 5 minutos depois, Kevin teve grande chance e Kaique França salvou mais uma. Aos 42 minutos, a bola sobrou para Guilherme Cachoeira, livre, era só marcar e definir a partida. Só que ele chutou em cima de Vitor Hugo e o futebol não leva desaforo para casa. O Guarani pagou pelas oportunidades desperdiçadas, porque aos 50 minutos, após cobrança de escanteio, Josiel, livre na área, cabeceou para igualar. E não teve tempo para mais nada. No Brinco de Ouro, Guarani 1, Primavera também 1. O Guarani não fez uma boa estreia, não conseguiu dominar o adversário em casa. É verdade que perdeu 2 oportunidades, mas o goleiro Kaique França, que estreou, precisou trabalhar bastante. Bom, não tem tempo para lamentações, porque amanhã, na terça-feira, o Bugre já volta a campo contra o Novo Horizontino, 7 horas da noite, fora de casa. Amanhã a gente fala mais sobre este confronto. E ontem, no domingo, a Ponte Preta foi até Itaquera. Aguentou a pressão do Corinthians no primeiro tempo, mas na etapa final... Foi ataque do Corinthians contra a defesa da Ponte Preta. Mateuzinho tentou da intermediária e Diogo Silva conseguiu espalmar. Em cobrança de escanteio, começou o duelo Gustavo Henrique contra Diogo Silva. A primeira, o goleiro da Ponte levou a melhor. A única finalização correta da Macaca foi com Gé, que puxou o contra-ataque e parou em Hugo Souza. Na cobrança curta de escanteio, Bidu quase fez contra, mas Hugo Souza fez esta defesaça. Veio o segundo tempo e Bidu cruzou. Gustavo Henrique, no segundo duelo contra Diogo Silva, obrigou o goleiro pontepretano a fazer o milagre. Até que em nova cobrança de escanteio, Gustavo Henrique, sempre ele, na terceira oportunidade, cabeceou mais uma. E agora não desperdiçou. Fundo das redes, placar aberto, 1-0 Corinthians e porteira aberta. Porque 9 minutos depois, jogada do Timão, construída pela direita, Mateuzinho chutou, Diogo Silva espalmou em cima de André. A bola bateu no corintiano e entrou. Gol sem querer também vale, 2-0. E tinha mais, André Ramalho, o zagueirão, recebeu livre na intermediária e de muito longe arriscou. Como estava dando tudo certo, a bola foi no ângulo, sem chances para Diogo Silva. Então ficou nisso, em Itaquera, Corinthians 3, Ponte Preta 0. Ponte conseguiu suportar a pressão apenas no primeiro tempo e aí no segundo tempo foi presa fácil.
até porque a Ponte tinha uma limitação no banco de reservas, né? Ela contratou 11 jogadores, mas ninguém pôde estrear porque ela tem um transfer ban. Ela precisa pagar uma quantia para ser liberada na Conmebol, para ser liberada na FIFA, e aí sim inscrever os 11 atletas. Existe uma expectativa para que esse transfer ban caia ainda no dia de hoje, e aí na quarta-feira, diante do Velo Clube, às 9 horas da noite, aqui no Majestoso, a Ponte consiga então ter esses atletas à disposição do técnico Marcelo Fernandes, porque daí você tem uma profundidade maior de atletas no banco de reservas e também na equipe titular. Bom, e tem mais futebol, porque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani goleou o Naviraense e está na segunda fase da competição. O Guarani começou a construir a vitória aos 14 minutos. Mineiro recebeu e mesmo de longe acertou um chutaço. 1-0 Bugre para cima do Naviraense. 4 minutos depois, Arthur foi calçado dentro da área. Pênalti que Victor Gabriel cobrou com maestria, a bola para um lado, o goleiro para o outro, 2-0. Antes do intervalo, o Bugre fez mais, Michael recebeu livre na área, bateu meio esquisito, mas o suficiente para tirar do goleirão, 3-0. No segundo tempo, a vitória terminou de ser construída com o Maroto, que saiu do banco de reservas, aproveitou o cruzamento e deixou a sua marca. Final, Guarani classificado 4, Naviraense eliminado 0. Bom, e vamos aos confrontos da segunda fase, porque hoje Guarani e Ponte Preta entram em campo. O Bugre enfrenta o Corinthians às 9h20 da noite na cidade de Jaú. Um pouco mais cedo, às 8h30 da noite, a Ponte Preta, que terminou em primeiro do grupo, encara a Francana, que foi a segunda colocada do outro grupo, duelo que acontece na cidade de Franca. Amanhã a gente conta a história das duas partidas, Corinthians e Guarani, Ponte Preta e Francana. E olha só, a partir de hoje, a Avenida Coronel Silva Teles, para estacionar o veículo, tem a Zona Azul Digital, desde o cruzamento com a Avenida Júlio de Mesquita até alcançar a Norte e Sul. Então, sobre o porquê desta iniciativa, os horários, se vai ter aquelas vagas rápidas de 15 minutos, eu aciono a repórter Cassiane Alves com todas as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Olá, Gabriel, isso mesmo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem precisa acessar aqui essa extensão da Avenida Coronel Silva Teles, Júlio de Mesquita e também a Norte e Sul, já pode contar com o sistema de estacionamento rotativo, a Zona Azul Digital, a partir de hoje, viu? Essa é uma região com bastante fluxo, né? Tem muita rotatividade aqui de pessoas, de veículos, então é uma situação que vai acabar beneficiando todo mundo que acessa aqui essa localidade. Inclusive, nós estamos em um dos pontos aqui na Avenida Coronel Silva Teles e vamos conversar com o Marcelo Carpenter, ele que é coordenador de fiscalização e operação de trânsito aqui da INDEC, aqui da cidade de Campinas. Boa tarde, Marcelo. Queria que você falasse qual foi o ponto principal, né, a iniciativa para que se colocasse essas vagas aqui nessa região. Boa tarde. Boa tarde, Cassiane, a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara. Realmente é um desejo, né, antigo da Associação de comerciantes daqui da região do Cambuí. Nós estamos aqui no coração do Cambuí, né, Coronel Silva Teles, nesse trecho que você bem relatou, que fica ali da Júlio de Mesquita até a José de Souza Campos, conhecido como Norte e Sul. 114 vagas aqui na região foram disponibilizadas. Por quê? Porque a Associação de Bairros entendeu que a permanência, né, do público em geral aqui era um período muito longo. Então, a pessoa que não tem oferta de vaga numa área privativa, ela acaba dependendo da oferta de vaga na área pública, né, na área externa. Então, justamente para democratizar essas vagas, a gente, então, atendendo a um pedido da Brasel e também da Associação de Bairro aqui do Viva Cambuí, então, foi feito, então, esse estudo e
a Coronel Silva Teles, então, deu origem, a partir de hoje, a essa oferta de vagas, né, que passa a ser fiscalizada, com os nossos agentes aqui orientando, mostrando como funciona esse aplicativo. Você que não é da cidade, que não tem o app da INDEC, também pode fazer o uso do QR Code e pagar com Pix, né? É um valor de R$4 durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 e de sábado, das 9 às 13. Um detalhe importante é que de sábado nós temos aí uma oferta de 50% de desconto, então você paga só R$2 numa permanência aí ao longo de todo esse viário de 2 horas. Então você vai com certeza poder usufruir do espaço, né? Com rotatividade, que é o que se espera aqui para a região, devido a justamente essa quantidade de comércio que tem aqui, que é abundante, e a oferta às vezes é maior do que a procura, né? Na questão de vagas internas. Então a gente conseguiu resolver essa questão utilizando a Zona Azul Digital aqui em todo o trecho do viário. Perfeito, Marcelo. Vamos falar então um pouquinho agora sobre esse cadastro, né? Quem ainda não tem, né, o cadastro no aplicativo, como que essa pessoa deve fazer, qual que é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento, para você que já é de Campinas e conhece já o sistema, né, está lá no app da INDEC, você baixa o aplicativo da INDEC, ali tem o Zona Azul Digital, ali você pode cadastrar um crédito para você ir descontando conforme a utilização, você pode pagar pelo cartão de crédito ou pelo débito, né, através desse portal. Se você não é morador de Campinas ou se você ainda não tem o app, também não tem problema, você pode escanear o QR Code das placas que já estão disponíveis em todo o trecho aí que foi feito implantação nova no dia de hoje. Então você consegue, com esse escaneamento do QR Code, pagar com o Pix ali as suas 2 horinhas, sem problema algum, com muita facilidade, prático, né? E você pode usar aquele espaço e depois aí pode renovar, né, a questão do pagamento para se você precisar permanecer um período um pouco maior do que 2 horas. Perfeito, Marcelo. E não precisa mais ter o cartão físico, como que funciona para deixar no carro, não? Não, então vamos lá. Durante toda essa construção do sistema Zona Azul, existiam vagas pré-existentes, que é a vaga de idoso, deficiente, vaga de 15 minutos, de 30 minutos, carga e descarga, tá? Então, durante a utilização dessas outras vagas específicas, você não precisa ativar o crédito do rotativo, tá? Então, são especificamente para as vagas do sistema rotativo, que estão bem delimitadas, estão bem marcadinhas, tem a placa bem na frente, né, da oferta das vagas. Então, se você parar em qualquer outra delas, qualquer outra opção de vaga, sem ser a do rotativo, você atende, então, a resolução daquela placa. Se for carga e descarga, você tem que estar fazendo carga e descarga. Se você estiver na vaga de deficiente idoso, hoje não precisa mais ter a credencial física, né? Você pode ter essa credencial baixada no sistema da carteira digital. Então você tem que ter essa informação disponível para que os agentes possam fazer a fiscalização e saber se realmente você é ou não portador ali de uma necessidade específica. Perfeito, então. Então aqui a avenida, né, tanto a Coronel Silva Teles quanto a Júlio de Mesquita e também a Norte Sul, elas têm, ao todo, foram 114 vagas, todas marcadas, né, de fácil acesso para todo mundo aí, inclusive essa novidade agora do Pix, que acaba realmente facilitando bastante, né, Marcelo? É verdade, então essa foi a intenção, né, do poder público, atender uma demanda que já era um pedido antigo da região do bairro, do processo, né, dos comerciantes aqui, justamente com a questão da vaga que estava muito concorrida aqui na região, e às vezes a pessoa parava durante o dia e saía só à noite, então não tinha uma rotatividade de um uso mais democrático mesmo, de uma rotatividade mais dinâmica, então acaba prejudicando o comerciante que depende da vaga externa ao seu comércio, né? Então são 114 vagas, vale informar que nós teremos os nossos agentes da mobilidade urbana, principalmente os de bike, né, os de bicicleta, eles vão estar percorrendo aqui ao longo da semana o trecho para tirar qualquer dúvida, para fornecer uma informação, para poder te atender com relação à utilização ali do sistema e deixar tudo bem tranquilo para que a pessoa então faça uso do espaço de forma bem democrática e que a gente consiga atender a demanda, né, que é gigante aqui da região do Cambuí.
Muito obrigada, Marcelo, por ter aceito conversar conosco e passar todas essas informações. Agora a gente também, Gabriel, vai recapitular um pouquinho aí em relação ao horário, né, de funcionamento. Então, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 horas, né, da tarde, às 18 horas, com um valor aí de R$4. E aos sábados, das 9 da manhã até 1 hora da tarde, no valor de R$2. Então, fica aí essa dica, todas as informações passadas, né, pelo Marcelo. E qualquer dúvida também, além dos agentes, né, que ficam aqui disponíveis, né, para orientar a população nesse período, né, porque a vigência é a partir de hoje, mas também tem o portal aí, o site da INDEC, que é indec.com.br. Para todas as informações também estão disponíveis lá no portal. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cassiane Alves, pelas informações, principalmente aos motoristas, né, que vão aí para o Cambuí, e quero agradecer também a disponibilidade do tempo do Marcelo, que é o coordenador de fiscalização e operação de trânsito. Bom, este ano de 2026 nós vamos ter muitos feriados e a maioria prolongados. Então nós vamos dar dicas de planejamento financeiro para você aproveitar essas datas sem se comprometer. A partir de agora, é o Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e 2026 é um ano com muitos feriados. Só neste ano nós temos 10 feriados nacionais, sendo a maioria prolongados. Por isso eu estou aqui com o professor de Gestão e Negócios, Pedro Manuel, que vai trazer dicas para você que está em casa de economizar, né, nessas datas, né, aproveitar bem sem comprometer o orçamento do seu bolso. Professor, para a gente começar, né, esse ano, como eu falei, tem várias datas com feriados, a maioria sendo prolongados. Qual que é a primeira dica para o pessoal que está em casa, né, de como aproveitar essas datas sem se complicar financeiramente? Tudo bem, Rafael? Prazer estar aqui com seus telespectadores. Primeira dica é: utilize um planner. Utilize um planner, um aplicativo, tá? Para que você tenha uma visão de todos esses feriados, né? E a chave, como eu costumo dizer, né? Faça um planejamento antecipado, né? Porque quando você se antecipa, né, você se programa em fazer uma viagem com a família, né, de forma antecipada, você consegue boas passagens, passagem a um preço bom, hospedagem, né, você consegue se planejar, ter o recurso para que você viaje, para que você aproveite, descanse, sem comprometer a sua vida financeira. Então, a primeira dica é o pessoal conhecer o calendário, ver certinho quais as datas, quando vai cair tal coisa, é isso, né? Essa é a chave, é o início de tudo, para que você possa se planejar, né? E nunca, olha bem, Rafael, nunca faça uma viagem em cima da hora. E aí a pessoa viu certinho ali no calendário, viu quais são as datas, aí a partir daí ela precisa definir um objetivo, por exemplo, vou viajar para fora do país, vou viajar para a praia, vou viajar para uma casa de campo. Ela definir o que ela vai fazer, definir esse objetivo, se vai fazer alguma festa, alguma coisa. É legal a pessoa, depois de conhecer o calendário, fazer isso, né, professor? Olha, você tocou num ponto muito importante para o destino dessa viagem. Então, vamos começar para fora do país. Então, se você está indo para fora do país, né, você não pode fazer uma viagem internacional sem verificar o seu passaporte, se ele está dentro da validade, se você tem um visto válido, né? Como vai estar o clima da onde você está indo, se está frio, se está calor, né? E principalmente a moeda, se é um câmbio, se é euro, principalmente a cotação dessa moeda. Então, de forma antecipada, você vá numa casa de câmbio, já vai pegando o real, já vai trocando, porque é interessante levar o dinheiro, dependendo da origem, né, do destino do país que você vai, em espécie. Já já compre, né, esse dinheiro, já deixe numa conta internacional, ou já tenha isso já lá convertido,
para que no momento que você chegar, né, no país, você tenha tranquilidade, além do cartão de crédito, além do dinheiro ali já disponível, físico e mais o que está na conta, a questão também do celular, né? Muitas pessoas esquecem que você está em home. E quando você leva o seu celular, né, do Brasil para qualquer outro país, né, a chamada em home, ela é caríssima. Então você tem que ter esse cuidado de forma antecipada, né? Junto à sua operadora, várias têm, você já deixa o seu pacote internacional ativado, ou já mude para um plano internacional, já que você pretende viajar. Quando você pretende, agora mudando para quando você vai fazer uma viagem para a praia, Rafael, que é uma delícia, né? Está cada vez mais quente, tá? O que você deve pensar também em agendar, seja se você quer agendar um imóvel, né? Então a segurança desse imóvel, né? Nós temos plataformas realmente muito sérias que você tem como ver comentários de pessoas que já ficaram lá, porque aparece muito anúncio, casa de praia, com piscina e tudo mais, valor 10 dias R$1.000. A pessoa, nossa, 10 dias R$1.000. Chega lá, é só um terreno, né? Então, assim, tem que tomar esses cuidados, verificar, né? Se puder ir antes, se não, nós temos o Google, né? Google Earth, que você digita lá o endereço, ele mostra a foto, né? Se existe aquela casa, se de fato ali não é um terreno vazio. Então, tomar esses cuidados, fazer o planejamento, pensar que feriado prolongado tem que ter paciência. Por que paciência? Porque às vezes daqui para o litoral você pode demorar 8 horas, dependendo. Então, muitas das vezes compensa se fazer uma viagem mais próxima, né? Você vai gastar menos recurso, né? O tempo de distância é melhor. E quando você se planeja fazer uma viagem mais curta, mais próximo nosso aqui, né? Tem lugares ótimos, você pode fazer com mais frequência, Rafael. E o professor, depois disso, né, definiu o destino, né, se planejou com antecedência, definir um orçamento de ver quanto a pessoa pode gastar para essa viagem, para esse feriado, é interessante também? É fundamental que você faça o seu planejamento. Vamos imaginar que eu quero gastar R$1.000, né? Então você tem que imaginar que esses R$1.000 é para alimentação, é para o lazer, né? Transporte, né? Porque as nossas rodovias todas são pedagiadas. Então, muitas vezes, dependendo da onde você vai, você gasta mais em pedágio do que em combustível. E isso tem que fazer parte dessa conta, tem que fazer parte desse planejamento. Porque o objetivo é que você vá, passeie, né? Descanse ou visite seus familiares distantes, volte sem que isso prejudique a sua vida financeira. E a pessoa criar uma reserva de dinheiro, né, específico para essas datas, é interessante também? A pessoa viu que vai viajar no meio do ano, ainda tem um tempo até lá, já começar a guardar um dinheirinho específico só para essa viagem, é interessante? É ideal, Rafa. Por quê? Porque quando você faz um planejamento ali da sua renda mensal, você diminui um pouco as compras no mercado para gastar um pouquinho menos. Então essa sobra você vai deixando ali para viagem. Se você tem o hábito de comer pizza no final de semana, às vezes num iFood da vida, você evita um pouco para que sobre esse recurso. Eu tenho uma experiência, por exemplo, que quando eu tive recentemente nos Estados Unidos, e para que eu pudesse realizar essa viagem, eu comecei já 2 anos antes. Primeiro com a questão do passaporte, questão de visto, e depois 1 ano e meio guardando ali uma reserva, até que eu pudesse realmente... Então viajei tranquilo, voltei tranquilo, tá? Por quê? Porque isso é o ideal. O ideal é que você faça uma viagem e você tenha lembranças do quê? Do passeio, da vivência, e não depois aquele monte de conta, usou o cartão de crédito, aí você já tá ali, quer lembrar a viagem, aquele momento, não, mas tem a fatura do cartão chegando. Então, o ideal é que você tenha só as lembranças da viagem. Quando você faz o planejamento, é isso que você tem na sua mente. Professor, você citou o cartão de crédito, né? Quais os cuidados ao parcelar ou usar o cartão de crédito que as pessoas têm que ter? Importante. Cartão de crédito, eu costumo dizer que você deve usar em emergências. Qual é a emergência, tá?
A emergência quando quebra alguma coisa, a televisão do nada, ela pifou, você tem crianças, né, menores em casa, você precisa ter TV. Então, o que eu faço? Eu preciso comprar. Então, você tem um cartão de crédito que aí você vai e utiliza para compra. Caso contrário, não se deve usar o cartão. Por quê? Porque como nós temos o hábito, né, do cartão, porque em média 16, 20, 25% ao mês. E quando você, né, não consegue controlar, eu tenho que realmente utilizar o cartão diariamente e tal, não tenho como não utilizar. Então, para as pessoas que não têm como utilizar, o que é ideal, Rafa, é que essas pessoas, quando chegarem a fatura, que elas paguem a fatura total. Nunca paguem fatura parcial. Porque vamos imaginar que você tem uma fatura aí de R$1.000. Você paga um parcial de 500. No próximo mês vai vir os 500 com os juros e mais o que você utilizou. Vira uma bola de neve. E se você tiver nessa situação, que eu estou falando de bola de neve, e não sabe como fazer, entre, né, no aplicativo do seu banco, veja quanto que estão as faturas futuras, atual e a futura, vá no seu banco, faça um crédito pessoal, né, faça um empréstimo de crédito pessoal, que os juros é menor. Com esse empréstimo, vá lá, antecipe, você vai ver que a hora que você for antecipar parcelas que você fez, tem descontos. No próprio aplicativo, os seus telespectadores podem verificar, você tem desconto. Então, faça um crédito pessoal e quite todo esse cartão. E aí, a partir do momento que você quitou, pegue um momento, pegue ele, deixe no guarda-roupa guardado, põe na geladeira, aí você pode, mas fique um tempo sem usar. Né? Por quê? Porque quando ele está na sua carteira, ele está na sua bolsa, eu vou comprar isso aqui, você está com o dinheiro e fala, não, no crédito. Por quê? Porque nós já acostumamos a esse uso. Então o ideal é que você fique sem. Porque vai ter uma hora que você vai se sentir mais livre. Você vai falar, e quando chegar no próximo mês que você não tem aquela fatura alta, ou que você não tem fatura, vai te dar uma felicidade tão grande. E professor, depois, né, de cada feriado, é interessante também a pessoa fazer um balanço financeiro, retomar aquela organização financeira? Realmente. É interessante que você fez sua viagem, se divertiu, foi com a família, foi sozinho, você voltar com aquela alegria, né, que é uma viagem, né, ter essa experiência cultural e tudo mais, mas fazer um balanço, né, o quanto eu gastei, né, por quê? Porque isso vai te dar uma base, primeiro, para futuras, né, você pode ter a oportunidade de ter se programado de gastar R$1.000 e gastou 500, então você tem um fundo para uma próxima viagem, né. E uma dica importante que eu gosto de compartilhar normalmente, quando nós viajamos, vamos para uma cidade, vamos para um país, né? Normalmente, o que você tem que fazer uma opção, né? Eu costumo falar assim, tudo depende da nossa escolha. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir. E na viagem não é diferente. Você quer optar em ficar num hotel 5 estrelas, 3 estrelas, né? E ficar lá, pagar uma diária X ou Y mais cara, ou de repente ficar num hotel mais simples, né? Porque o seu objetivo da viagem é conhecer o lugar, não é para você ficar dormindo. Eu costumo brincar que para dormir eu durmo em casa. Viajar eu quero explorar. Quer aproveitar. Então, muitas das vezes você pode ficar num hotel mais simples, 1 estrela, 2 estrelas, que a diária é menor, e aí essa diferença você pode se alimentar melhor, às vezes conhecer a gastronomia do lugar, alguns passeios mais interessantes, né? Não, eu não gosto, eu gosto de hotel, com aquelas toalhas, né, maravilhosas. Então, ok, então você escolhe o hotel 5 estrelas, ou 4 ou 3, né? E aí a questão de passeios, já que não é então você já economiza, então não vai nos passeios. Não vai pegar um passeio, você vai para Managogi, por exemplo, um passeio que é 120, 150 por pessoa. Se você não gosta, fica no hotel, aproveitando o hotel. E o professor, né, esses feriados de 2026, né, que são 10 nacionais, né, muito feriado, muito prolongado, tem tudo para se tornar momentos marcantes, né, seja viajando, descansando, né. Por isso que o planejamento e o cuidado, né, com o dinheiro deve ser um recurso valioso para transformar essas pausas em experiências inesquecíveis em vez de dor de cabeça, né? Exatamente, Rafael. Porque assim, olha, se você pegar o hábito, né? Se vocês pegarem o hábito, né, de um feriado
tirar para descansar, porque descansar também, ficar em casa, sabe? Aquele equilíbrio, ler um bom livro, uma música, ver, às vezes, assistir uma série. E, principalmente, de repente, pegar o feriado prolongado para olhar o seu planejamento financeiro, daquela meta, se está conseguindo investir, não está conseguindo investir, está sobrando recurso, não está. Sabe, fazer uma análise, né? Aproveitar o feriado que está mais tranquilo, que é o momento que a gente dá uma pausa, desacelera, para realmente resgatar esse planejamento, né? Olhar, olha, eu estou no mês X, eu tenho X mês até o final do ano, então eu tenho reserva, eu não tenho reserva, né? Porque quando eu falo isso, porque a nossa economia está muito estável, né? Nós estamos com a Selic em 12%, então o Banco Central está um pouco seguro para que não haja aí um aumento de inflação, a nossa inflação está 3,5%, 4,5%, então a tendência é que haja uma redução até para que os juros eles deem uma queda. Mas até lá a gente não sabe se isso vai acontecer esse ano, nós temos esperança. Então, quanto melhor for o seu planejamento financeiro, melhor para você, diante dessa turbulência, passar, né? Estamos todos na turbulência, mas pelo menos com uma tranquilidade. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações de como o pessoal que está em casa, né, vai aproveitar esses feriadões, se planejar ali sem se comprometer com o orçamento. Muito obrigado. Eu que agradeço você, os telespectadores. Obrigado, viu? E pessoal, ó, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas e também de nos seguir no YouTube, né, se inscrever no nosso canal TV Câmara Campinas, que lá a gente tem todos os nossos programas, quadros e reportagens. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. A aproximação de um sistema frontal sobre a região de Campinas deixa ainda as temperaturas altas, mas o tempo instável deve predominar sobre a região e pode haver uma chuva geral já no início da manhã desta terça-feira. Então, há possibilidade de tempestades pontuais acompanhadas de descargas elétricas sobre toda a região. Atenção, então, para esta terça-feira aqui na cidade de Campinas. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, dia 13 de janeiro, mínima de 20 graus, é uma mínima elevada, estamos no verão. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas ela não passa dos 30 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia, ao vivo. Te esperem. Até lá. Tchau, tchau.